Que noite pros gigantes, pras duas maiores torcidas do Brasil, velho Vamp. Boa noite, filhado, Pedro, Bernardo e Bruno. Tava indo bem, Tico. Aí vai falar de sentimentos comigo. Eu sempre descubro os seus sentimentos. Mas a verdade é que o Corinthians fez sua melhor partida na temporada. Jogou muito. E você, como, antes de tudo, você sempre falou, vai atropelar. Eu ainda hoje digo, dava pra levar pros pênaltis. Eu pensava isso antes de começar o jogo. Aí, de repente, o Cássio ali fazer aquelas defesas que ele sempre faz na disputa de pênaltis. Mas o Corinthians fez uma grande partida. 7 minutos de jogo, já tinha finalizado 2 vezes, bola na trave. Finalzinho do primeiro tempo, o Gil faz, o Will Alberto jogando muito. Aquilo que eu sempre falo. 2 atacantes bons pode jogar. Só o português não querer complicar. O Will Alberto e o Roger Guedes repetindo direto. Os dois jogaram muito mesmo hoje. Fez o 4-0, tomou um gol ali no finalzinho do segundo tempo, 4-1. Né? O Corinthians passa. Do outro lado tem o Fluminense também, que a gente pode falar também que é um time de multidões, o Maracanã lotado, uma semifinal já definida. A outra com o Flamengo aí que a gente vai falar mais. Mas a verdade é que uma noite, não digo histórica pro Corinthians, porque o Corinthians tem vários jogos mais emocionantes, já teve. Mas uma noite assim para dar confiança. Né? Vem de maus futebols apresentados nos últimos jogos, eliminação de Libertadores, né? Não vinha jogando bem. E na noite de hoje jogou muito, todo mundo, tanto no coletivo como no individual. O Gil fazendo uma grande partida com o Balbuena, né? O próprio Wagner, Cássio pouco ameaçado. E o Corinthians passa pelo que fez hoje à noite com seus méritos para ver se dá confiança para seguir, faltando esses 3 meses para terminar a temporada, jogando o melhor futebol. Bom, Vamp e Pedro, para falar um pouco desse Corinthians também. E Vamp, se quiser me chamar de Vitor Pereira, pode chamar, porque a conta bancária tá parecida. Tô ganhando a aposta de todo mundo, não aguento mais ganhar aposta. Dizem o seguinte... Vale o dinheiro que a família tá grande. Tem o seguinte... Tem a seguinte frase, você aprende nas derrotas. Então eu tô burro, porque eu não tô aprendendo nada. Eu só ganho. Eu só tô ganhando a aposta dentro da Jovem Pan. Amanhã são mais 500 que a gente vai doar para projeto social, né? Que o Nilson César vai me pagar. Tá 1-1 mais vocês dois, né? Eu vou defender o Nilson não também. Não tá nada 1-1. De dinheiro tá 1-0 pilhado, irmão. Você veio vestido de toureiro. Tá 1-1. Mas a verdade é que o Vitor Pereira hoje não inventou, né? Não, e tem que falar do Yuri Alberto, né? Não, então não inventou. Ele falou assim, não pode jogar Pedro e Gabigol. Mas podia jogar Léo Natel e Mosquito. Aí não pode jogar Yuri Alberto e Roger Guedes. Hoje jogaram bem, precisa ter mais sequência os dois juntos. O Yuri Alberto aí desencantou, né? Ele que foi contratado para isso. Né? O meio-campo do Corinthians, o Renato Augusto, jogando muito também. Nós, Fausto Vera. Quer dizer, o Corinthians em si, né, no coletivo e no individual, fez um grande jogo. Né? Precisava de uma atuação dessa, mês de agosto, hein? Ficou agosto de Deus. Chegou no momento certo, precisando reverter, né? A torcida empurrando. O Gil jogando muito, mais o Balbuena. Em um momento o Cássio foi ameaçado. No finalzinho o Hélito Rato fez um golaço e passou aí. Agora só falta o São Paulo não passar para não ter uma semifinal daquelas, né? Corinthians e Fluminense e de repente São Paulo e Flamengo, né? O Vitor Pereira abriu mão das convicções dele. Hoje o Roger Guedes fez um bom jogo. O Yuri Alberto finalmente desencantou, logo com 3 gols marcados, né, para apagar qualquer tipo de má fase. E é aquela coisa que fala aqui o velho Vamp na programação esportiva da Jovem Pan. Em decisão, você precisa abrir mão dessas convicções e colocar as cobras criadas para jogar. O que faltou nos 2 jogos contra o Flamengo pela Copa Libertadores. Hoje parece que acertou o time o Vitor Pereira. Então é uma classificação merecida, sendo que antes da bola rolar, a gente até falava, né, numa possível classificação do Corinthians, mas nos pênaltis. Acabou vindo no tempo normal, com 4 gols marcados, que eu acho que a última vez que isso aconteceu foi lá naquele jogo contra o Santos, né, que tinha sido até então a melhor atuação do Corinthians na temporada de 2022. Um time que sofre para criar ofensivamente e hoje marcou 4 gols, teve um pouquinho de dificuldade no começo, no primeiro tempo e tal, mas no segundo acabou liquidando a parada de vez. E destaque para o Yuri Alberto, ganhando confiança, é um jogador que vai ajudar em muito esse time do Corinthians. E tem outra, né? Já, né? O Bernardo Ramos vai falar também sobre a situação do Pedro. O Tite já falou que tá de olho no cara, fez gol de placa hoje. Agora, Bruno, essa situação do Corinthians, né? O Yuri Alberto ganha confiança. Faz seu primeiro gol, desencanta e faz logo 3 numa mesma partida. E tem o Renato Augusto. É impressionante como, quando o Renato Augusto joga e tá bem no jogo, é outro Corinthians.
É um jogador que, se entrar em boa forma, se não se lesionar, ele muda o patamar desse Corinthians. Hoje mesmo foram 2 ou 3 assistências. Mano. 3 assistências do Renato Augusto, uma delas no cruzamento pro gol do Gil, que foi perfeito. É um jogador diferente e que pode fazer desse Corinthians um time bem mais competitivo, principalmente aí na Copa do Brasil, né, Bruno? Sou muito fã do Renato Augusto, acho um baita jogador, um grande meio-campista. É um jogador que foi titular da seleção por um bom tempo e jogando em alto nível, jogando bem. Ele estava no futebol chinês, era titular da seleção e jogava bem na seleção. Fez Renato falta, né? Fez, ele começou a ter problema físico, aí perdeu espaço, na Copa ele foi reserva. Ainda assim, no jogo mesmo com a Bélgica, ele entrou, fez gol e teve chance de fazer outro, entrou bem naquele jogo. É um grande jogador, é uma pena que ele tá sofrendo muito com lesões nessa temporada, em alguns jogos importantes do Corinthians ele não pôde jogar, mas ele, quando tá em campo, é um cara muito diferente. O Corinthians precisa dele, né? O Corinthians, nos grandes jogos, ele precisa de um jogador desse nível. Até o William que saiu, os dois eram os grandes jogadores do Corinthians, na teoria, os dois de maior potencial. O Renato e o William, os dois tiveram lesões, tiveram problemas, mas quando o Renato estava no campo, ele rendeu mais. O William, mesmo quando estava no campo, não conseguia render. Então o Renato é um jogador muito diferente, é um jogador de alto nível. O Yuri Alberto é um bom centroavante e ele vai ganhando confiança. Com gol, o cara ganha confiança. Então foi uma bela vitória do Corinthians, fora do comum desse time do Corinthians, né? Se você pegar, analisar o Corinthians jogo a jogo, é um time que tem muita dificuldade para fazer gol, é raro esse time fazer tantos gols numa partida, mas hoje precisava e conseguiu a classificação, segue aí para a semifinal e vai ter um jogo com o Fluminense, né? Vai ter um jogo legal aí contra o Fluminense que hoje passou um sufoco, mas é um polêmica de arbitragem também. Sim, bem discutível. Nos 2 gols do Fluminense dá para discutir bem. É um pênalti que dá para discutir bem se foi fora da área. Eu acho que foi, mas eu confesso que eu ainda não vi detalhadamente, que eu estava trabalhando no jogo do Flamengo, mas me deu a impressão que realmente foi fora da área. Bruno Prado, velho Vamp e Pedro, essa situação do Corinthians. O Corinthians, ele vence convincente. Todo mundo falava, né, Vamp? A gente cansou de escutar. Corinthians não vai fazer 2 gols. Corinthians raramente faz 2 gols em um jogo. Você sabe que dessa vez eu falei. Não, você falou. Eu achava que podia fazer 2 e ir pros pênaltis. Mas 4. Você pega a temporada do Corinthians, ele consegue fazer 5 na Ponte Preta, a temporada toda, 5 na Ponte Preta, e a Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista. Depois um jogo que você joga a Copa do Brasil, né, ninguém esperava que o Corinthians fosse meter 4 no Santos. Era um clássico, e o Corinthians fazia esses 4. Contra o Boca, 2-0. Eu não lembro, e o Avaí, né, Bruno? 3-0, 3 do Roger Guedes contra o Avaí. O Botafogo, né, naquele primeiro jogo. Fora de casa, fora de casa, Então não era um time assim, e não vinha jogando futebol para que pudesse acreditar em fazer 3 ou mais. Só que no dia de hoje jogaram como se esperava. O que se espera de um... Eu falo até a 4ª força, pelo que gasta. Né? Atrás ali de Flamengo, Atlético e Palmeiras. 4ª folha de pagamento, se não for a 3ª do país. Eu esperava mais desses jogadores. Tem o Maicon aí machucado, que pode recuperar também. O William foi embora. É um clube caro, é um time caro. Em contratações não, que a gente viu, né? Você fez a matemática, Flamengo e o Palmeiras quase gastou o mesmo dinheiro. O Corinthians gastou em torno de 27 milhões, né? A gente fez a matemática. Foi 27 milhões. Porque o único que... Mas a folha de pagamento é cara. É cara do Corinthians. É porque esses direitos, em tese, não existem, acabam sendo diluídos em luvas, em salários mais altos, né, Vampeta? Mesmo. Mas é o de se esperar. Eu vejo assim, né? A função do centroavante é marcar gols. O Yuri Alberto não vinha fazendo gols com a camisa do Corinthians. Mas hoje, depois de muito tempo, o conjunto funcionou, né? Já não funcionava há algum tempo nesse time do Corinthians. Talvez o último jogo tenha sido aquele contra o Santos por 4-0, também pela Copa do Brasil. E aí, quando o conjunto funciona, o atacante recebe essa bola lá na frente. E aí foi o que aconteceu hoje. Yuri Alberto, 3 gols marcados, desencantou com a camisa do Corinthians. E aí tá aí o timão, né? Acho que o jogo de hoje também serviu para quebrar aquela coisa de que Yuri Alberto e Roger Guedes não podem jogar juntos. Hoje foram aplaudidos de pé. Pode jogar 11 ruins, mais 2 bons não pode. Como é que foi? Tem vários times que podem jogar 11 ruins, mas 2 bons não pode jogar junto. É uma coisa de maluco. Então tem que jogar junto. Yuri Alberto e Roger Guedes. Quem tá lá, vai começar com quem? Com o Adson, com eles 2 juntos, tudo bem. Vamos supor, o Corinthians hoje, apesar do resultado que nem precisou, não desmerecendo o sonho e a carreira de cada um, uma coisa muito nova. Começa Adson e Mosquito. Para fazer a diferença. Yuri Alberto e Roger Guedes no banco.
Não vai, pô. Tem que colocar as cobras criadas Qual pra jogar, o né? exemplo que você usa? Léo Natel aí? Todo respeito ao Léo Natel. Antes era Léo Natel e Mosquito. Eu ficava matutando assim. Léo Natel e Mosquito pode, mas Pedro e Gabigol não podiam no Flamengo. O Flamengo, que é o maior rival, né? Não podia jogar Gabigol e Pedro. Lembra que um monte de gente falava? O Rogério Ceni chegou a falar isso, e aqui no Corinthians podia jogar Léo Natel e Mosquito. Da avó. Da avó. Agora, o Viga tá querendo falar também. Ô, Viga, é bom também pra mostrar que esse Corinthians pode jogar um futebol bem melhor do que vem jogando, né? Porque tem muito... mas não tem elenco, gente. Olha a quantidade de jogador bom que o Vitor Pereira tem no Corinthians hoje. Tá provado que se o Corinthians quiser jogar futebol, ele pode jogar muito melhor do que vem jogando, né, Viga? Sem dúvida alguma. Eu acho que o elenco do Corinthians pode dar mais retorno, pode render muito mais. Eu acho que o Vitor Pereira, depois de uma eliminação aí na Libertadores da América, de toda essa confusão das declarações, ele vestiu a sandália da humildade e enxergou, assim como o Dorival chegou já fazendo mudança no Flamengo, que é possível você colocar, como disse Vampeta, como disseram os colegas da mesa aí, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu estava anistiando o Yuri Alberto até agora, porque era um esquema tático que não favorecia qualquer que fosse o centroavante. Podia trazer o Lewandowski, poderia trazer o Aubameyang, poderia trazer os melhores centroavantes de todo o planeta. Não iam render no time do Corinthians com essa filosofia, com essa vocação, com essa formação. Talvez a presença do Atlético Goianiense numa fase até muito avançada na minha avaliação, não imaginava que o Atlético Goianiense chegasse tão longe assim na Copa do Brasil, tenha sido positiva para o Corinthians enxergar que pode jogar de uma outra forma e pode jogar com seus melhores jogadores. Eu entendo que o Roger Guedes, ele tem que ser titular nessa equipe. Acabar com essa história de picuinha, jogador bom é para jogar. As picuinhas se resolvem fora de campo. Dentro de campo tem que jogar os boleiros, os caras bons de bola. O Yuri Alberto, um excelente centroavante, Renato Augusto, não precisa nem falar. Isso aconteceu aqui no Flamengo. Passaram vários treinadores, dos melhores aos piores, passando aí por Jorge Jesus até o Paulo Souza, foi o pior da história do Flamengo, e ninguém teve a coragem, teve o peito, teve aquilo roxo para botar Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E o Dorival Júnior está mostrando que é viável, é possível, é factível. Aconteceu um acidente no meio do caminho, que foi a contusão do Bruno Henrique, mas o Dorival Júnior vai colocar o Pedro na Copa do Mundo do Catar. E o time do Flamengo aprendeu a jogar com Gabigol e com Pedro. O próprio Gabigol está fazendo o sacrifício de sair um pouco mais da área, se movimentar, abrir espaço, ser um pouco mais reativo, e isso tem ajudado o futebol do Pedro. Então, convenhamos, jogador bom é para jogar. Se tiver em forma, se tiver afim. Jogador mais ou menos é para completar elenco. E não o contrário, viu, Pilhado? Eu acho que chegou-se o momento que os jogadores menos qualificados estavam jogando e os craques estavam no banco de reserva. O Vampeta jogou bola. O Vampeta olhar para dentro de campo, quando via um cabeça de área pangaré, pior do que ele, devia ficar tiririca. Tiririca não pode, que é nome de autoridade, né? Ficar fulo da vida. Entendeu? Então isso que deve estar acontecendo com os jogadores. E tem que transformar essa energia aí em impulso, em vontade, em gana. O Corinthians pode chegar muito mais longe do que pode imaginar. E achei que essa semana conturbada e essa passagem do Atlético Goianiense pela vida do Corinthians vai ser fundamental para mostrar que o Roger Guedes, apesar dos pesares, das brigas, das picuinhas, tem que ser titular e que o Yuri Alberto pode jogar sim com o Roger Guedes.